Bom, se você olha para o faturamento da sua empresa e pensa, tô vendendo, mas cadê o dinheiro? Essa é a realidade de muitos empresários. A empresa roda, fatura, mas não lucra. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que realmente está por trás dessa sensação de quanto mais eu vendo, mais sufocado eu fico. Tá começando mais um episódio do podcast Papo de ADM. Eu sou o Marcos Leal, consultor empresarial, administrador e criador do método administrador de resultado. Estou aqui para ajudar você a organizar a sua empresa para ter lucro e liberdade em 90 dias. E mesmo que a sua empresa dependa de você hoje. Estou aqui com o Vinícius Almeida, nosso CS, nosso sucesso do cliente. Como é que tá, Vini? Tudo bem? Tudo bem, Marcos. Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Cara, tema mais do que interessante para o nosso episódio número 23, né? Rapaz, muito relevante, né? Porque é um tema onde a gente fala de lucro, Exatamente. né? A gente fala de venda e é um tema que ele é conflitante. Por que eu estou vendendo, mas para onde vai o dinheiro? Por que eu não tenho lucro? Quais são os mitos? Né? Por que as pessoas faturam bem, mas no fim das contas não tem resultado? Exatamente. Mesmo faturando bem. Hoje a gente vai desmistificar aqui nesse episódio, a gente vai dizer para ela o que ela precisa fazer para resolver esses problemas, né? Exatamente, exatamente. A verdade é que muita gente, né, muitos empresários confundem vender bem com estar bem. E são coisas totalmente diferentes, né? Porque uma empresa, ao mesmo tempo em que a gente pode ter uma empresa que fature muito bem, venda muito, só que por vários outros motivos acaba não tendo lucro no final das contas, no final da operação, não tem lucro. E ao mesmo tempo a gente pode ter empresas com faturamento infinitamente menor que a outra, mas que no final do mês dá resultado. Que no final do mês o número é verde no final das contas. Exatamente. Né? Literalmente, no final das contas dá um número verde. E o que a gente vai falar nesse podcast aqui, nessa conversa no Papo de ADM número 23, não é isso? Exatamente. Isso. Papo de ADM número 23 é justamente para entender esse cenário. Por que isso acontece? Porque a gente sabe que quando você tem um negócio, quando você está fazendo um negócio, qual que é a ideia principal? Cara, quanto mais eu vender, mais eu vou ter lucro. Sim. Mais a minha empresa vai estar bem. Seria lindo, né? Esse é um mundo perfeito, né? A conta era para ser simples assim. Vendo mais, tenho mais dinheiro. Exatamente. Só que a gente vai entender que isso não é verdade. Principalmente, por que isso não é verdade? Quais são os fatores que empatam para que isso não se torne uma verdade absoluta no mundo dos negócios? Perfeito. Para começar, eu já queria te perguntar por que o empresário acha que vender muito é sinônimo de estar bem? Por que ele tem essa visão? Porque, olha só, veja bem, o que eu vou falar aqui pode soar até um pouco, dizer assim, mas que isso? Como é que o Marcos está falando uma coisa dessa? Mas pensa comigo, vender, todo empreendedor, talvez ele tenha um pouco de ego e um pouco de vaidade. Sim. Então, o faturamento dentro de uma empresa é uma métrica de vaidade. Por quê? Quanto mais eu faturo, mais eu vejo aquele número crescendo, né? E vou faturando e tal. Mas a pergunta é, até que ponto vale a pena? Então, esse sinônimo, né, de vender muito, bem-estar e resultado, o jogo não é bem assim, tá? Então isso acontece muito por causa de uma métrica de vaidade, que você acha que quanto mais eu vender, mais resultado eu vou ter. Só que isso é só até a página 2. Quando a gente começa dali em diante, a gente vê que o negócio não é bem assim, né? E a gente vai entender as métricas, as necessidades. Então, por exemplo, eu quero vender muito, beleza, mas eu quero vender muito com qualidade, com resultado, com lucro, né? Para que a minha empresa ela seja sólida, para que ela seja sustentável, e não que eu venda a todo custo só para dizer assim, cara, eu vendo R$1 milhão por mês, mas
eu tenho mais dívida do que receita. Então, isso são métricas de vaidade que, na maioria dos casos, não vale a pena você estar vendendo muito, você crescer se o seu negócio se torna insustentável. Exatamente. É tipo assim, eu tô faturando muito, mas, por exemplo, eu tô fazendo dívidas e esforços financeiros muito grandes para estar nesse faturamento muito alto. Sim. Até que ponto isso vale a pena? Porque uma coisa, você deve saber muito bem, porque existe uma diferença entre você fazer uma dívida de alavancagem, Sim. por exemplo. Eu vou no banco pegar um capital porque com esse investimento aqui eu vou ter retorno. Eu sei que esse investimento vai me causar uma dívida agora, o investimento é alto, mas eu vou ter retorno. Sim. Do que, por exemplo, se isso acontece uma vez, por exemplo, com uma empresa que está começando, tem lá 5, 10 anos, e precisa disso para expandir, você até entende. Beleza, e fazendo as contas dá até para encaixar no faturamento atual, né? Sim. Você faz até uma projeção ali e tal. Sim. Dentro do financeiro dá para arrumar. Você faz um planejamento. Exatamente. Okay. Só que isso passa a virar um problema quando isso tipo vira um vício, a empresa começa a ficar dependente disso, né? Assim, há casos e casos, tá? Mas, por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem claro aqui. Vamos supor que você você tem uma fábrica de salgados, você tem uma loja de salgados. Sim. Você tem, sei lá, uma lanchonete, você faz salgados para vender. Coxinha, delivery, pastel, enfim, você faz salgados para vender. E você tem, obviamente, um processo da produção desse produto para vender, Sim. certo? Então, vamos supor, imagina que você produz esses salgados de forma artesanal. O que é produzir de forma artesanal? Você vai lá e faz manualmente todos os salgados. Sim. Então eu vou lá e tenho que fazer todas as coxinhas, eu tenho que fazer a massa, tenho que fazer o recheio, depois eu tenho que modelar todas as coxinhas, todos os pastéis, todos os salgados, eu tenho que fazer tudo isso, certo? Então é um processo artesanal. Isso me custa o quê? Além da matéria-prima, além da mão de obra, isso me consome um recurso muito importante que é o tempo. Exato. Então, quando você fala de uma despesa de alavancagem, pegando esse exemplo, o que seria uma despesa de alavancagem nesse caso que eu estou trazendo para você? Bom, vamos dizer que eu quero escalar o meu negócio, eu quero vender mais e eu preciso gerar mais resultado. Então eu vou lá e faço um investimento numa máquina industrial que produz os salgados para mim. Sim. Então, obviamente, eu vou adquirir uma dívida, eu vou adquirir uma despesa, só que isso me traz uma vantagem competitiva do ponto de vista que eu consigo produzir muito mais em menos tempo, em maior escala, num padrão, e eu não vou precisar, por exemplo, depender do recurso tempo, né, para uma produção artesanal, manual daquele produto. Então, eu estou industrializando, eu construo uma dívida de alavancagem, mas essa dívida ela vai funcionar para me gerar uma vantagem operacional e competitiva no mercado. Isso faz com que eu consiga trazer um resultado maior. Embora você possa pensar assim, mas uma máquina custa 20, 30 mil. Ok, mas isso me dá diversas possibilidades. Se eu vendo no varejo, eu posso expandir isso vendendo em atacado, vendendo por encomendas para festas, aniversários, casamentos, enfim. Né? Isso me traz diversas oportunidades de criar novas frentes. Eu posso, por exemplo, aí eu estou trazendo já sacadas aqui para quem trabalha nesse setor. Eu posso, por exemplo, criar uma marca e produzir congelados e fechar uma parceria com os supermercados da minha cidade para colocar o meu produto lá. Sim. E eu vendo para a pessoa comprar e fazer em casa. Por exemplo, fritar na air fryer, que hoje é algo muito comum. Sim. Então, é uma dívida de alavancagem que vai me dar uma vantagem competitiva para gerar novos resultados. Então, isso é bom, tá? O problema é quando eu crio dívidas dentro da minha empresa que não vão trazer resultados expressivos. Ou seja, eu estou investindo em coisas que não vão gerar resultados para o meu negócio no ponto final. Então, nesse sentido, a gente começa a criar alguns problemas daí. Entendi, exatamente. Começa a inchar o passivo da empresa. Exatamente. As dívidas de uma forma
que não vai trazer nenhum tipo de retorno, né? Uhum. Quando você faz esse investimento para alavancagem, já tem um risco. Sim. É uma operação que já tem um risco. Você tem ali uma possibilidade de ter uma vantagem, mas ainda assim existe um risco. Você não bater. Teoricamente, quando você faz um investimento de alavancagem operacional, isso já é baseado a sinais que a própria empresa está te dando. Uhum. Quando, por exemplo, a tua produção vira um gargalo, esse investimento se torna inevitável. Sim. Porque ou você investe para melhorar a tua operação, para otimizar o teu processo produtivo e acelerar as tuas vendas, ou você vai começar a ficar para trás. Vai dar certo, entendeu? Fato, sim. Exatamente. Você tocou num ponto importante que é sinais. É Sim. o que eu gostaria de entrar agora. Uhum. Quais são os sinais, por exemplo, de uma empresa que tem um faturamento que é considerado, por exemplo, até bom, expressivo, né? Fatura, sei lá, de 50 mil para cima, algo nesse sentido, tem uma determinada quantidade de funcionários, 4, 6, seja 10 no máximo, Sim. mas tem um faturamento desse. Mas mesmo assim, ela não é saudável. Quais são os sinais que o pessoal que está nos ouvindo e assistindo agora nesse podcast vai conseguir, por exemplo, olhar para dentro do seu negócio e fazer uma análise ou até agora mesmo identificar, não, ele está falando e de fato a minha empresa tem isso e isso e ela não é saudável. Quais são os sinais? O primeiro sinal é a última linha da DRE, chamada de lucro líquido. Tá? Quando o teu lucro líquido ele é baixo ou até mesmo negativo, isso significa que você deve mais do que você gera de receita, esse é o primeiro sinal. Sim. Mas qual é o segundo sinal que eu gosto de observar? O segundo sinal ele é justamente quando você tem dois pontos aqui. Ou você tem um alto custo de produção, ou seja, você vende um determinado produto e a tendência é que quando você produz algo para vender, a tua margem seja muito boa. Uhum. Então, por exemplo, digamos que... e tudo isso é ditado pelo mercado, mas vamos lá. Digamos que você tem uma pizzaria. A tua pizzaria, digamos que a média de uma pizza grande hoje, ela gira em torno de entre sei lá, 45 e 60 reais. Depende né? do local. Ela vai girar em torno de 45, 60 reais. Sim. Então, por exemplo, uma pizzaria hoje, em média, ela tem uma margem de contribuição, não vou chamar isso de margem de lucro, mas ela tem uma margem de contribuição igual ou superior a 70%. Então, geralmente, a pizzaria ela vai ter ali uma margem de contribuição, às vezes de 70%, 80%, 100%, 130%. Por quê? Porque é um produto de valor agregado. Então, por exemplo, eu estou comprando a farinha de trigo, eu estou comprando a calabresa, o frango, etc. E eu estou entregando uma pizza. Se eu tiver uma boa receita de pizza, né, eu vou gerar uma qualidade para o meu produto que isso não vai influenciar no meu custo. Agora, imagina quando uma pizzaria, por exemplo, e aí o valor ele basicamente é medido pela temperatura do mercado. Então, se eu destoo muito o preço da minha pizza, talvez eu venda menos. Né? Então, pensa assim, por exemplo, eu tô vendendo uma pizza, mas hoje a minha margem de contribuição é 30%, 35%. Tem algo errado aqui. Então, eu estou tendo um sinal, estou tendo muito custo para produzir o meu produto. Ou seja, talvez seja a matéria-prima que você está comprando, né? Talvez seja o custo operacional, por exemplo. Se você levar em consideração, né, ali os custos atrelados para produzir esse produto, você coloca o gás de cozinha. Se for o caso, por exemplo, se você tem um forno elétrico, né? Você está levando em consideração a energia e, de fato, isso vai encarecer muito Sim. o preço. Se você não tiver uma boa otimização de recursos, teu produto ele realmente vai ficar caro. Isso é um sinal, né? No custo do teu produto. Outro sinal está relacionado não a diretamente o custo de produção de um produto, mas no custo administrativo do negócio. Então, por exemplo, se a despesa administrativa dessa empresa ela ultrapassa 30%, 40% do faturamento total, a gente precisa rever algumas coisas sobre gestão, né? Porque dentro desses custos vão entrar
salários, vai entrar o Prolabore, as despesas administrativas, aluguel, água, luz, combustível, etc. Então, a gente precisa repensar e entender, porque isso é pago dentro da margem de contribuição, né? Porque, por exemplo, dos 70% que eu falei que sobra para pizza, agora a gente começa a deduzir, né? A gente começa a deduzir imposto, a gente começa a deduzir as despesas administrativas, a gente começa a deduzir diversas coisas. Sim. Então, no final, sobra-se o lucro líquido, né? Então, se, por exemplo, a despesa operacional, a despesa administrativa desse negócio, ela é muito inchada, a gente também tem um outro sinal de que, a empresa pode faturar super bem. Mas se ela gasta, a cada real que ela gastar, a cada real que ela vender, ela gasta, sei lá, 90 centavos para poder vender esse R$1, a gente tá com problemas aqui, entendeu? Exatamente. Então, esse é um ponto que a gente deve levar em consideração. O custo de venda. Então, são coisas que a gente precisa observar. Às vezes você tem um produto bom, né? Digamos, continua no exemplo da pizzaria. Você tem uma pizza boa, você tem uma margem de contribuição de, sei lá, 70%, né? Você tem, sei lá, 20%, 25% de custo administrativo, de despesa administrativa. Só que de repente você gasta, sei lá, 40% desse valor, dessa margem de contribuição em marketing. Por exemplo, digamos, você coloca no iFood 20%, 25% de taxa, né? Se você for, não sei, não uso iFood, mas eu rodo tráfego na minha empresa, então eu faço tráfego, eu tenho site, então eu tenho as despesas de vendas, né? Eu tenho um software, aí você vai fazer tráfego pago, então tem muitos custos atrelados nisso que muitas vezes são esses custos que estão roubando a lucratividade da tua empresa, independente do teu crescimento no faturamento ou não. Sim. Tá? Então esse é um ponto que eu acho extremamente relevante. E aqui são coisas que a gente precisa levar em consideração. Por quê? Porque quanto maior for o nosso custo variável, né, maior será a nossa despesa em relação ao faturamento. Então, quanto mais eu faturo, mais despesa eu vou ter em relação a esse faturamento. Então, é muito importante da gente levar tudo isso em consideração e entender quais são as melhores estratégias para o nosso negócio, né? Então, a cada estágio tem uma estratégia diferente que a gente tem que pensar. Exatamente. Você começou a abordar um ponto aí interessante e eu queria que você batesse um pouco mais nessa tecla, porque é o seguinte... Queria que você falasse um pouco sobre a relação entre, de fato, aumentar a receita, aumentar o faturamento e os custos que vêm em cima disso. Os custos que também, naturalmente, vão se levar para você ter uma maior produção. Sim, né? Queria que você falasse um pouco dessa relação. Por quê? Porque existem empresas, como a gente já falou, que vendem muito bem, só que, por exemplo, no final da operação, o lucro não vem junto. Né? O lucro não existe em comparação a um faturamento muito alto. Então eu queria que você falasse o que isso revela sobre o mercado, às vezes, ou sobre o próprio negócio, se tem uma interferência mais do mercado, ou se é algo que pode ser resolvido internamente na empresa. Se você fala, para você falar um pouco dessa relação. Beleza. Isso está totalmente relacionado à questão de como é estruturado os custos dentro da empresa. Vou trazer isso de uma maneira lúdica, continuando no exemplo da pizzaria. Veja bem, se você tem uma pizzaria que ela está em estágio inicial, o que é o estágio inicial? Comecei a minha pizzaria agora, né? Tô montando minha pizzaria agora, tô fazendo as pizzas, tô vendendo, tô começando a crescer a minha carteira de cliente. Não adianta você focar numa estrutura de marketing digital agora, de câmera, de social media, de gestor de tráfego, de estrategista, site, não sei o que. Cara, vai no aplicativo de venda da tua cidade, bota a tua pizzaria lá. Sim. Sabe? Então, por exemplo, vai no iFood. Marcos, mas é 25%. Mas é 25% só quando tu vender. Sim. Você entendeu? Então, por exemplo, quando você está num estágio inicial como esse, quanto maiores os custos variáveis, melhor. Sim. Por quê? Porque é um custo que eu só vou ter se eu vender.
Eu não vou ter custo se eu não produzir. Sim. Agora, se você tem um gestor de tráfego, um social media, um designer, não sei o quê, uma estrutura, como é o caso aqui, por exemplo, a gente tem hoje o Cauê que faz basicamente tudo aqui pra gente, né? Ele faz o nosso tráfego, faz os nossos vídeos, ele faz tudo pra gente aqui. Cara, para um negócio pequeno não vai valer a pena você investir nisso, porque é um custo fixo. E se tu não vender? E se você não gerar vendas o suficiente? Você vai ter esse custo mesmo assim. Sim. Então, para um estágio pequeno, para uma empresa que está começando agora, não é algo recomendável. Então, a tua estrutura de custo ela tem que ser enxuta. Ela tem que ser mais básica possível, ela tem que ser a mais leve possível, ela tem que ser mais variável possível, ou seja, baseado na minha venda. Sim. Quanto mais eu vendo, maior é o meu custo. Beleza. Chegamos num momento onde você já tem estabilidade, onde você já tem um volume de vendas previsível, onde você sabe que você vai ter ali uma média de vendas por período. Então, beleza, é hora de você começar a pensar assim, bom, faz sentido agora eu montar uma estrutura? Você vai começar a analisar, pô, quanto que eu gasto de iFood por mês? Né? Quanto que eu tenho de custo com iFood? Quanto dessas pessoas que veio do iFood já compram comigo, por exemplo, no WhatsApp da minha loja? Porque aí agora eu começo a tirar esse custo. O iFood ele pode ser um canal de aquisição no funil de vendas, onde você traz o cliente pela primeira vez e da segunda em diante ele te compra pelo WhatsApp. Já é direto. Entendeu? Ele já compra direto, você já elimina esse custo do iFood. Exatamente. Então aí você já vai começar a eliminar. Entendeu? Aí agora começa a fazer sentido, por exemplo, no WhatsApp eu não estou dando conta de anotar os pedidos, eu quero automatizar. Aí é hora de você pegar uma plataforma, de você colocar o teu próprio site de pedidos, teu próprio sistema de pedidos. Mas você tem que continuar, por exemplo, com um canal de aquisição, tipo iFood ou aplicativo de vendas da tua cidade. Por quê? Porque ele é um canal de aquisição. Pensa que as pessoas podem comprar lá pela primeira vez e depois ela conhece a tua empresa, ela continua comprando de você dos teus próprios canais, sem você precisar pagar taxa. Sim. Entendeu? Então, aí beleza. Aí a tua empresa cresceu, aí é hora de repensar a minha estrutura, é hora de repensar se está compensando manter isso de forma variável, ou se eu trouxer isso para o meu custo fixo, eu vou diminuir o meu custo e vou aumentar a minha margem de lucro, a minha margem de contribuição. Então, agora é a hora de você começar a pensar. Mas, como eu falei, a cada estágio a gente precisa entender onde que está a melhor estrutura de custo possível para que eu tenha o menor custo possível. E aqui vai uma sacada muito importante agora. Eu já vou trazer isso logo no começo desse episódio. Sim. Não se tem mais lucro vendendo mais. O lucro está em saber gastar menos. Quanto menor é a minha despesa dentro da empresa, maior é o meu lucro. Sim. Não é sobre faturar mais, é sobre gastar menos. Exatamente. Essa é a grande sacada. Uhum, perfeito, maravilha. Existe, só para fazer um ponto nesse comentário que você trouxe agora, que é o seguinte. A gente você falou do aplicativo? Uhum. De comida, por exemplo, Sim. iFood e tal, Sim. aplicativo da cidade, que seja. Uhum. Ainda tem um ponto. Se você coloca o seu negócio ali, a sua lanchonete, sua pizzaria, enfim, você está se posicionando em um local que as pessoas vão, de fato, para comer. Exatamente. Ela tá ali para comer. Existe um fluxo, né? Exatamente. Tipo assim, ela já vai decidida. Não é algo que ela viu... não é algo, por exemplo, que você investiu no tráfego para pegar uma pessoa, às vezes, num momento em que ela não quer comer uma pizza. Sim, total. Né? Total. Quando ela entra no aplicativo, de fato, não, eu quero... Talvez ela não esteja pensando em comer uma pizza, mas ela está pensando em comida. Sim. Logo, ela está mais vulnerável a olhar o teu aplicativo, bater ali, uma pizza, acho que cai bem agora, hein? Exatamente. Vai lá e compra. E aí, por exemplo, você não teve uns custos, por exemplo, absurdos na aquisição de lead, Sim. esse tipo de coisa, que é um investimento que, por exemplo, para algumas empresas faz sentido ter, como você explicou em um determinado momento, mas no estágio inicial, às vezes, não compensa. Sim, né? Total. Algo importante. Outro ponto que você começou a trazer aí na sua fala, que agora a gente vai aprofundar um pouco mais, é nos controles financeiros, né? Questão de DRE,
de análise de custo de venda, Uhum. esse tipo de coisa. Tudo isso é muito importante para uma operação, Sem né? dúvida. Seja em qualquer negócio, tá, gente? Pizzaria, Uhum. questões de empresas de lanche, né? Eu tô trazendo isso pra pizzaria porque é mais fácil de elucidar isso pro pessoal entender, né? É mais simples de Exatamente, mas todo comércio precisa, seja vendendo mercadoria, serviços, sim, com certeza. lanche, tudo. É extremamente Com importante certeza. ter controle financeiro, acima de tudo, não importa o negócio. Sem E dúvida. eu queria te perguntar como esse controle financeiro e outra questão, a precificação, ajudam o negócio a ter lucro ou não. Tá, vamos lá. O controle financeiro ele é primordial, tá? Então, você ter o controle de tudo que entra, de tudo que sai, Sim. de tudo que se perde. Então, por exemplo, quanto que você tem, qual é a sua taxa de desperdício? Tá, falando de quem trabalha com comida. Mercado, por exemplo, qual é a sua taxa de produtos que vencem? Sim. Qual é a sua taxa de desperdício de matéria-prima, se você tem uma lanchonete, uma pizzaria? Qual é a tua taxa de perda? Sei lá, algum insumo que estragou, alguma coisa assim. Por quê? Porque tudo isso, no fim das contas, vira custo, vira despesa, né? Então, isso daí é muito importante. E a precificação, ela também é extremamente importante. Por quê? Porque a precificação, ela está atrelada a diversos fatores. A precificação, ela está atrelada à concorrência, ela está atrelada ao seu posicionamento, ela está atrelada ao seu público-alvo e ela está atrelada aos seus custos, tá? Então, a minha precificação, ela vai estar alinhada, primeiro, ao objetivo que eu quero ter, Sim. com os custos que eu tenho, o resultado que eu desejo ter, mas também eu preciso levar em consideração quem está comprando de mim e quem está vendendo o mesmo produto que eu, né? Encontrar diferenciais que valorizem o meu produto, que agreguem valor ao meu produto, ao meu serviço, porque isso vai fazer com que a minha margem seja maior, a minha lucratividade seja maior, que a minha venda seja maior. Então, tudo isso vai fazer grande diferença dentro do meu negócio. E você só vai conseguir tirar essa vantagem competitiva se você tem um bom controle financeiro. Então, a falta desse controle financeiro e a precificação, ela tem um impacto absolutamente direto nos resultados da empresa. Por quê? Porque se eu não consigo medir, eu não tenho como melhorar. Sim. Né? Se eu não tenho o controle... eu vou pegar um exemplo de um cliente que, há um tempo atrás, né, nós fizemos uma consultoria financeira para uma empresa e dentro dessa consultoria financeira nós fizemos uma análise de DRE do qual esse empresário ele não tinha controle total das suas despesas. E a gente começou a fazer uma avaliação, né, dessa empresa, a gente começou a fazer uma avaliação de custos desse negócio e foi quando a gente percebeu que desde a primeira DRE que nós fizemos, a gente percebeu que ele pagava, né, e isso acontece em alguns bancos, ele pagava mais de R$500 de taxas de Pix. R$500 de taxa de Pix naquela época, né, no período que nós fizemos essa consultoria, não chegava a 50%, mas era algo em torno de 45% de um salário mínimo. Uhum. Né? Então, se não me engano, era R$1.200 de salário mínimo na época. Então, R$500 de taxa de Pix era um valor exorbitante. Tá? Uma empresa de faturamento, ok, um faturamento considerável de R$400 mil por mês. Você olha assim, mas é só R$500. Cara, R$500 paga quase a metade do salário de um colaborador. R$500 que pode ir para tráfego. Naquela época, né? Então, R$500 poderia ir para tráfego pago. Né? Poderia ir para o bolso do dono da empresa. Exatamente. Então, assim, quando você não tem controle, você não sabe o que você gasta de fato, quanto você gasta de fato, né? E por aí vai. E isso vai fazendo com que o teu resultado ele seja negativo, vai consumindo, né? Corroendo o lucro do teu negócio, que você vai pegando uma despesa daqui, outra dali. Lembrei até de outro cliente também agora, de um caso interessante, você vai até lembrar, esse cliente ele tem uma distribuidora e ele vivia tendo problemas
com o transporte que fazia entrega dos produtos dele. Sim. E aí o que acontece? Cara, ele gastava tanto de oficina, de manutenção dos veículos, que o dinheiro que ele gastou, sei lá, em 3 meses dava para ele comprar um veículo novo. Sabe? Então, às vezes você não presta atenção no que você gasta e você vai sempre fazendo coisas assim, você vai fazendo reparações, né? Porque o brasileiro adora remediar. Prevenir nem a pau. Mas remediar é uma beleza. Enquanto o carro tá funcionando e saindo, vai lá. Beleza, mas na hora que dá um pau também, aí agora você gasta um absurdo. Aí fica lamentando. Nossa, exatamente. Por que eu não fiz isso antes? Então, e aí o que acontece? Quando a gente foi lá mostrar isso pra ele, ele falou, pô, poderia ter comprado um veículo novo para poder fazer as minhas entregas. Sabe? Então, a falta de controle, ela causa uma cegueira no empresário, que faz com que você perca lucro, que você perca resultado dentro da sua empresa. Exatamente, perfeito. Aí é que entra o grande ponto, né, de fazer análises com preço, seja precificação de produto, seja DRE, outros indicadores financeiros, enfim. Porque, por exemplo, você pega uma DRE, você vai conseguir, além de identificar, obviamente no final, se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, você consegue ter outros parâmetros como qual foi o meu real lucro ou prejuízo final. Se eu tenho aí, por exemplo, um histórico, eu posso comparar qual era o meu faturamento e o meu lucro nesse mesmo período no ano passado. Nos últimos 3 anos. Eu cresci verdadeiramente ou eu estagnei? Sim. Ou eu estou tendo prejuízo? Total. Outros pontos também, como eu vou conseguir identificar. Cara, a minha operação administrativa, ela cresceu muito em comparação com o ano passado. E aí, o meu faturamento também acompanhou? Se o meu faturamento acompanhou e a minha despesa administrativa cresceu, meu faturamento acompanhou, quanto foi o meu lucro? Talvez tenha outro fator dentro da DRE que aumentou. Às vezes o custo variável. Aí você vai lá e esmiuça um pouquinho mais. Quais foram os custos variáveis que eu tive durante esse período? Por que a minha receita aumentou tanto? E aí você falou, deu o exemplo de R$500, né? Só que aí você pega R$500 ali do custo fixo, você pega mais 500 conto do custo variável e você vai pegando 500 conto dali, R$600 daqui, às vezes R$1.000. Continua. Às vezes você pega R$500, mas você pega R$500 daqui, aí você já consegue economizar mais R$600 dali, já vai para 1.100. Sim. Quando você faz uma análise estruturada e consegue de fato ajustar os pontos, você está economizando aí um salário de um colaborador cheio. Sim. Não é metade, não é 40%. Total. É cheio. Eu vou dizer isso e eu não vou culpar o dono da empresa por causa disso. Sabe por que eu não vou culpar? Eu não vou culpar porque é o seguinte: a esmagadora maioria de quem empreende no Brasil não empreende porque quer, ele empreendeu porque era a única saída dele. Sim. Então, automaticamente, a primeira coisa, e basicamente a única coisa que o empreendedor aprende, é a comprar e a vender. Ele não tá nem aí para fazer gestão financeira, ele não tá nem aí para gerenciar a equipe, ele não tá nem aí para saber se ele contrata bem ou não, se ele tá desenvolvendo o funcionário dele bem ou não, ele não tá se importando com isso. Porque o foco dele é comprar e vender, certo? Então, eu não vou culpar o empresário, né, o empreendedor brasileiro, porque basicamente a culpa não é dele. Sim. Só que assim, a partir do momento que ele está com dificuldade, e ele, mas é porque o mercado, porque a concorrência, porque a política, porque não sei o quê. Cara, aí isso é falta de conhecimento. Sim. Tá? Então, se é falta de conhecimento, é falta de dedicação dele para fazer as coisas acontecerem. Então tá na hora do empreendedor falar, opa, pera aí, eu cheguei até aqui, mas agora eu preciso crescer. E para eu crescer eu preciso de conhecimento. E eu vou atrás. Só que a maioria não vai atrás, certo? A maioria não vai atrás. Então, o ponto aqui é o seguinte, eu preciso ir atrás de conhecimento para fazer as coisas acontecerem dentro do meu negócio, tá? E essa é a diferença. Quando você tem conhecimento sobre o que é o faturamento, o que é lucro,
o que é despesa, como eu gerencio a minha despesa, como eu precifico bem, aí você começa a entender a diferença do que é faturar bem, do que é ter bom lucro, porque não adianta faturar bem se você tem custos altos para poder faturar bem. Sim. Né? Então, tem um ditado bem interessante que diz, né, que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Né? Então, tem esse ditado que eu acho bem interessante, né? E isso faz toda a diferença dentro de um negócio, né? Então, o empresário ele precisa dessa visão, né? Desse conhecimento, desse insight para poder fazer diferente, né? E gerar resultados melhores dentro do negócio dele. Exatamente. Culturalmente ele é moldado para começar como apenas olhando para esses dois lados mesmo que você falou. Uhum. Compra e venda. Porque, por exemplo, a gente sabe que é isso que movimenta qualquer negócio. Uhum. É comprar e vender. Sim. É basicamente isso que a gente não sabe, por exemplo, como é que uma empresa constrói, por exemplo, uma empresa, por exemplo, de fabricação de carros. Uma fabricante de carros. Sim. Ela vai lá, tem as peças, ou ela compra de terceiros, ou ela mesma fabrica as peças. Mas ela vai lá e junta tudo na linha de produção e vende. É uma montadora, né? Exatamente. Ela compra e vende. Sim. O mercadinho do seu bairro compra e vende. Uhum. O que eu quero concretizar com isso? É que a gente foi moldado, antes mesmo de ter um negócio, vendo outras pessoas terem um negócio, que elas comprem e vendem. Aí elas vão aumentando o faturamento, elas vão tendo mais sucesso. Sim. E é basicamente isso que todo mundo se preocupa quando vai empreender, quando vai abrir um negócio. Basicamente. Porque ela só vê isso. Essa é a grama que ela vê do vizinho. Uhum. Né? E é aí que tá o grande ponto, como você falou. Começou a dar problema, a grama não está mais tão verde assim, procure ajuda. Chama o jardineiro. Exatamente. Porque você só viu a grama do vizinho verde, mas você não viu como o vizinho cuidou daquela grama. Eu acho que o ponto aqui é o seguinte, ó. Aqui entra uma coisa que eu gosto de explicar muito para os empresários, né, para o pessoal que faz o nosso programa, o programa Administrador de Resultado, que é o seguinte. Existem 5 fases do empresário, que são as 5 fases da jornada do empresário. Sim. Né? A gente chama do empresário que está no caos, ou seja, a pessoa que abriu o negócio agora, que está no estágio de sobrevivência, né? Aí vem o empresário desorganizado, que é o cara que começou a sobreviver, que já não é uma empresa que ela tem que vender para poder pagar as contas, não é mais esse jogo. Ela está num jogo onde ela já vende, ela já se sustenta, mas é uma empresa que está desorganizada, que tem gargalos, que não cresce, por aí vai. Tem o terceiro estágio, que é o estágio, né, que a gente chama que é o estágio da alavancagem do empresário, que é quando ele se torna um gestor operacional. Sim. Né? Ele começa a sair do operacional. Vem a quarta fase, que é o gestor estratégico, que aí algumas pessoas já acham que acaba aí, no quarto estágio. Mas tem o quinto estágio, que é o estágio que eu chamo de administrador de resultados. É o cara que está ali hoje olhando para os resultados da empresa e pensando, né? O trabalho dele é pensar como eu cresço a minha empresa, como eu melhoro o meu lucro, como eu aumento o meu lucro, como eu aumento a minha rentabilidade, né? Como eu aumento o valor de mercado da minha empresa. Então, as pessoas, né, têm o quarto estágio ali, que é o empreendedor estratégico, mas a gente tem aqui dentro, né, do nosso programa o quinto estágio, que é o administrador de resultados, que é a pessoa focada em crescimento. Então, quando a gente está nessa questão, né, de faturar bem, de lucrar bem, etc., é porque ele ainda está entre o estágio do empresário no caos e o empresário desorganizado. Então, só a partir do momento que ele passa de um empresário desorganizado para um empresário, um gestor operacional, que a coisa começa a mudar e ele começa a olhar mais para a gestão do que para a operação. Porque a verdade é o seguinte, tá? Não adianta também ser hipócrita de dizer assim, mas se eu ficar só pensando na gestão, não tem ninguém que faça.
Tem um momento que a empresa é pequena, que você vai ter que fazer mesmo. Né? Que a empresa vai depender de você e você vai ter que fazer. Porque você realmente é o cérebro do negócio naquele momento. Tua empresa é pequena. Você é a pessoa responsável por fazer ela crescer. Só que vai chegar um momento que você vai ter equipe, que você vai ter estrutura. E nesse momento a empresa não pode depender mais de você. Agora o teu jogo é outro jogo. O teu jogo não é mais fazer o teu negócio rodar. O teu jogo é fazer a empresa crescer agora, porque rodando já tá. Sim. Então aí é onde você entra no estágio da empresa desorganizada e muitos, assim, eu vou dizer que 90% dos donos de microempresa no Brasil estão nesse jogo e não conseguem sair. Sim. Estão desorganizados e não conseguem sair. Mas isso tem solução. Né? Isso tem solução. Né? A gente ajuda empresários todos os dias com isso. Inclusive, esse podcast é uma maneira de ajudar. Né? Então, isso ajuda sim. É o primeiro passo para o dono da empresa começar a melhorar os lucros do negócio dela. Exatamente, perfeito. Agora eu queria que você falasse, a gente vai conversar um pouco sobre lucro. Tá? Um pouco mais, na verdade. Né? Okay. A gente já falou sobre lucro aqui no episódio, mas eu queria te perguntar o seguinte. Qual que é a real diferença entre faturar bem e obter lucro? Né? Obter lucro de verdade, que eu estou dizendo. Por que eu estou te perguntando isso? Porque, por exemplo, a gente já lidou com inúmeros casos de clientes aqui que não faziam a menor ideia do que era, de quanto tinha de lucro, se tinha lucro, só sabia às vezes que não sobrava dinheiro, ou que sobrava muito pouco. Né? Então eu queria que você explicasse para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo agora, o que de fato é lucro e qual que é a diferença entre faturar bem e verdadeiramente obter lucro. Vamos lá. Primeiro que as pessoas confundem e acham que, botar lucro é você ir lá e quando você calcula o preço do seu produto, você vai lá e bota 100% de margem. Eu estou botando 100% de lucro. Não, isso é 100% de margem de contribuição. Tá? Mas aí você tem despesas operacionais, administrativas, imposto, custo de vendas, etc, etc, etc. E aí o que acontece? Isso daí, essa margem ela se corrói. Né? Lucrar de verdade é quando você tem uma operação que ela é tão eficiente, né, em custos, em recursos, que a tua operação ela lucra bem porque tu consegue otimizar, por exemplo, a tua estrutura para gerar um bom lucro. Ou seja, é você conseguir baixar... Bom, eu vou trazer um exemplo para você. Né, que é uma coisa que nós fizemos uma otimização, por exemplo, aqui dentro do escritório. Aí já teve 6 pessoas trabalhando aqui. Sim. Hoje o trabalho dessas 6 pessoas se resumiram a 2. Por quê? Porque eu estou otimizando os recursos e a gente entendeu dentro do nosso jogo que dá para fazer muito mais com muito menos. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, muitas vezes você tem lá 2, 3 colaboradores. Não estou dizendo que essa é a única solução, mas, por exemplo, tem empresas que têm 2, 3, 4, 5 colaboradores que fazem o trabalho que uma pessoa só faria. Sim. Você entendeu? E você pode otimizar isso. Exatamente. Né? Foi o caso que eu dei, por exemplo, da máquina de salgados. Você, sei lá, manualmente você produz 300, 400 salgados por dia. Com uma máquina você vai fazer, sei lá, 5, 6 mil por dia. Sabe? Então você está otimizando tempo, recurso, dinheiro. Isso a favor do teu negócio. Vou trazer o exemplo da pizzaria. Né? Você tem uma pizzaria forno a lenha. Quanto tempo demora para assar uma pizza num forno a lenha? Quanto tempo demora para assar uma pizza num forno esteira? 2, 3 minutos. Muito mais rápido. Certo? Muito mais eficiente. Vou pegar um exemplo. A gente está falando de pizzaria. Eu vou pegar um exemplo da pizzaria Viking. Né? Que é uma pizzaria próxima aqui. Fantástica pizzaria. E ele trouxe uma sacada incrível. A pizza dele é boa, a pizza dele é barata, não é uma pizza cara, e é uma pizza muito rápida de ficar pronta. E aí o que acontece? Ele tem um delivery que não para. Se você for lá, você vai ver. O entregador não sai com a caixa, ele sai com 5, 6. Né? O Cauê foi lá, acho que uma vez comigo, 2, não sei. O Cauê esteve lá comigo. E, cara, bizarro. E aí você olha assim e fala, mas tem muito delivery, atrasa no salão.
Ele tem 2 cozinhas. Ele tem uma cozinha só para o delivery, uma cozinha só para a praça. Exato. Então, o que acontece? Quando eu tenho... Ok, isso é que eu encontrei na internet. Não, Siri, não, Siri, não. Então, quando eu tenho ali 2... Eu tenho uma demanda grande, eu olho assim, pô, eu posso perder oportunidade de venda, porque eu tenho uma demanda grande de vendas, né? No delivery, no presencial, tem uma grande demanda. Sim. Beleza, eu posso otimizar essa demanda. Se eu ver que faz sentido, eu posso otimizar, né? Eu estava conversando isso com um empreendedor, que é um amigo meu, que é dono de um trailer de sanduíches, né? Que é o Márcio Lanches. E aí eu esperei aproximadamente 1 hora para ele poder fazer o meu sanduíche domingo agora. Sim. Né? E aí o que acontece? A gente estava conversando sobre isso, ele falou, cara, sabe qual é o problema? Em outras lanchonetes, outras hamburguerias, é muito rápido de sair. Mas a galera deixa tudo pré-pronto. Eu não deixo. Meu bacon é feito na hora. Tudo feito na hora. Minha calabresa é feito na hora. O frango, tudo é feito na hora. Tem nada já pré-pronto. Sabe? Então, isso é o quê? É um diferencial dele. Sim. Vai demorar mais? Vai demorar mais. Né? Mas Então, quem vai já vai sabendo que ele faz demora mais porque... Exatamente. Por conta desse ponto. Então, como é que ele poderia otimizar isso? Pô, se ele tivesse 2 cozinhas, 2 chapeiros, sim. né? 2 pessoas ali, uma focada no delivery e outra focada na praça. Né? Mas ele não tem. Então, assim, a diferença entre faturar bem e lucrar bem é isso. Se eu faturo bem, beleza, mas se eu gasto muito para faturar bem, eu não estou lucrando bem. E entre faturar bem e lucrar bem, eu vou escolher lucrar bem sempre. Sim. Então, quanto mais eu consigo, o jogo do dono da empresa é entender como ele consegue diminuir os custos dele para gerar mais receita, né? Para gerar mais lucro. Porque no fim das contas, cara, é quanto sobra. Não é quanto eu vendi, mas é quanto sobra. Sim. O mais importante é quanto sobra. Né? Trazendo um caso de uma empresa que eu atendi, uma empresa que faturava consideravelmente bem. Né? Numa empresa que faturava 25 milhões de reais por ano. Consideravelmente bem. É um faturamento considerável. Mas essa empresa, ela tinha... Não sei, ela tinha alguns pormenores que, por mais que ela faturasse 25 milhões de reais por ano, ela gastava 25 milhões ou mais por ano. Então a lucratividade dela não valia a pena, né? Ela tinha exacerbados custos ali, inchados, que não geravam receita suficiente, né? Então isso é bem negativo, né? Bem negativo. A gente fez uma consultoria, nós entendemos a lacuna que tinha, né? A gente determinou o que deveria ser feito e como ser feito para corrigir isso e melhorar a lucratividade do negócio. Sim. Né? Então esse foi o nosso foco ali e a gente conseguiu mostrar para ele que o lucro é mais importante do que faturamento, porque ele estava um pouco cego sobre a vaidade, né? Sobre a vaidade do lucro. Então, a vaidade do faturamento, digo, porque para ele era muito mais importante, né? Exatamente. E essa clareza vem a partir da análise dos dados, de fato, né? Sim. Porque, por exemplo, às vezes os clientes chegam aqui com determinados problemas, se queixando, né? E às vezes não ter dinheiro, não ter lucro, tá perdendo, ou às vezes a empresa já tá de fato no prejuízo há muito tempo. Sim. Só que você pergunta pra pessoa, ela não sabe dizer quanto é que tá no prejuízo. Ela não sabe dizer, eu tenho acostumado muitas pessoas dizerem assim, rapaz, o meu negócio tem muito dinheiro na praça. Não, eu tenho algumas contas para receber aí dos venda fiada, exatamente, né? Venda fiada. Só que você pergunta pra pessoa, ela não sabe dizer quanto. Às vezes é esse quanto que ela não sabe dizer, que, por exemplo, ela acha que é, sei lá, uns 10 mil, dependendo do negócio. Sim. Se você vai calcular, botar na ponta do lápis, é 30, 50. E esses 30, 50 faz diferença para qualquer negócio. E quando você chama, né? Quando você calcula isso, aí é pior ainda, né? Quando você faz esse cálculo. Por isso que se faz tão importante, por exemplo, o controle, né?
Em todos os estágios do negócio. Sem e aí dúvida. independe se a sua empresa fatura 100 mil, 50 mil, independente. Sem dúvida. Tem 2 funcionários, só tem você de funcionário. Total. Esse controle financeiro ele precisa existir desde o início. Sim, sim. Seja controle de caixa diário, semanal, quinzenal, mensal. Mas precisa existir ali registros financeiros para você ir acompanhando a evolução da empresa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Esse é o ponto importante. Isso faz todo sentido. Total. Agora, eu queria te perguntar, por exemplo, sobre algo que acontece muito, que é a empresa, quando ela começa, geralmente ela começa bem, né? Porque, tipo, tem uma surpresa ali no mercado, as pessoas querem comprar, querem consumir, então ela Sim. começa bem, Uhum. ela começa a vender bem, consequentemente começa a ter lucro, né? Sim. Rapidamente. Aham. Só que vai passando o tempo, ela muitas das vezes vai caindo aquele lucro, o dinheiro que vinha já não chega tão bem. Eu queria te Uhum. perguntar sobre onde isso começa a se perder dentro da empresa. Tá. Ó, veja bem. A gente tem custos invisíveis, né? A gente começa a ter custos invisíveis lá. Então, por exemplo, quando que o dinheiro some da empresa? Muitas vezes isso acontece pelo próprio empresário. Por quê? Porque o empresário ele começa a colocar o passivo pessoal dele nas despesas da empresa. Então, por exemplo, é uma parcela de um carro, é um salário de uma babá, é a escola do filho, sabe? Então são coisas que você coloca dentro do passivo da empresa que vão consumindo todo o dinheiro dentro do negócio, né? E vai gerando custo dentro da empresa. Então, eu acho que o dinheiro ele vai sumindo, às vezes até porque o empresário ele não tem um salário fixo. Eu tiro só a feira do mês. Quanto que é essa feira do mês? Sabe? Eu tive uma cliente que falava assim, o meu salário que eu tiro aqui é só pra merenda das crianças. Pô, 5 mil reais de merenda pra criança, sabe? Obviamente que eu não estou trazendo o valor real aqui, né? Justamente para não caracterizar o caso em si. Mas era um valor exorbitante. Mas sabe? é que tá. Quando você fez a conta, por exemplo, e passou para ela, se surpreendeu. Por quê? Porque ela não fazia a conta do que o filho pegava. Exatamente. Aí é que tá o grande ponto. Sim, total. Isso é exatamente isso. Então, assim, às vezes o que parece que é um valor mínimo, mas, cara, não é. Uhum. É um valor que ele faz muita diferença dentro do negócio. Sim. Pode ser um valor mínimo ali no diário, por exemplo. Você pega num dia, vou pegar... É aquela história, né? Como é que R$8 de Uber virou 800 na fatura em um mês? Exatamente. Né? Você pega Uber, sei lá, 200 vezes no mês, aí você não quer que vire muita grana. Beleza, R$8. Foi R$8 a corrida, mas você fez essa corrida quantas vezes? Exatamente. Né? Você pega ali R$8 de corrida, mas você pega 300 Uber no mês. Aí lasca, né? Passar uma vez, tipo assim, é um McDonald's que eu vou comer, 50 conto. Você Só bota... que aí você come 4, 5, acabou, pô. Você coloca 10 McDonald's no mês, dá R$500. E aí você fala, meu Deus, como é que eu gastei R$1.000 de delivery? Só 10 McDonald's. É, só isso. Entendeu? Tranquilo. Quando você começa a analisar, você vê que tudo tem uma explicação. Exatamente. Só que você tocou num ponto importante que é, por exemplo, a questão de retirada de dono da empresa, Uhum. né? Que é um caso também muito comum da gente ter clientes em que eles não têm estabelecido. Você fala, você ganha quanto da empresa? Ele diz, rapaz, eu não tenho salário não. Eu tiro só o da feira. Aí tipo, ele fica naquela de só tirar o que precisa. O da feira é uma lapada, né? Ele precisa comprar alguma coisa pra ele, ou pagar uma fatura, ele vai lá e pega do caixa ou da conta. Sim. Fazer transferência. Uhum. A mulher precisa de algum dinheiro pra fazer determinado, enfim, qualquer ação, ele vai lá e tira da conta, tira do caixa. Sim. Tá precisando comprar um caderno novo pro filho estudar, voltar a estudar, vai lá e tira do caixa. Uhum. E aí essas retiradas, de fato, pode ser, sei lá, R$30, pode ser no máximo R$100 no dia. Só que se você faz isso acumulativamente, Uhum. dá uma grana muito alta. E é que tá o ponto, porque você chega e pergunta para esse cliente, na primeira reunião, né? Quanto é que você tira por mês, fulano? Fulano diz, não sei não, eu tiro só o essencial. Uhum. Só que a gente vai fazer uma análise depois e percebe que o cara tá tirando, sei lá, só o essencial dele dá R$5.000, R$6.000. Total.
né? Então eu queria te perguntar, estabelecer, por exemplo, o dono da empresa estabelecer um salário para ele mensal vai ajudar a empresa de fato, por exemplo, nessa questão? Pode ajudar a empresa, por exemplo, a aumentar o seu lucro ou diminuir o seu prejuízo, Total. né? Inclusive, se ele não faz isso, o contador dele não está orientando bem ele, porque o dono da empresa obrigatoriamente tem que tirar um prolabore, né? Ele tem que tirar o salário dele. Então, o que que acontece? Pô, primeira coisa, você vai instituir o teu prolabore, que, salvo engano, eu não tenho certeza dessa informação agora, mas salvo engano, o prolabore, ele pode ser até 28% do faturamento. Tá? Então, o que que acontece? O meu prolabore, eu estou até pesquisando sobre isso aqui, né? Como você faz isso? Porque, salvo engano, de maneira contábil, você pode tirar até 20%, não sei, acho que é 20%, 25%, algo nesse sentido, né? E aí, para que você não gere, por exemplo, imposto de renda, enfim, né? Algumas questões aí nesse sentido. Então, o que que acontece? Quando eu defino meu prolabore, eu também estou definindo um custo fixo para minha empresa. Então, se eu não tenho esse custo fixo, eu tiro retirada, eu fico fazendo retiradas pontuais ali, cara, eu estou danificando o caixa da minha empresa, eu estou prejudicando o caixa do meu negócio. Por quê? Porque eu não tô me atribuindo como um custo fixo, eu estou tirando o que entra. Sim. Entendeu? E tudo que entra da empresa não é seu. Não. Tá? Você, mesmo como dono do negócio, você também é um custo. Você também é uma despesa para a empresa. Entendeu? Então, isso é extremamente importante, né? Ter um salário definido, um prolabore definido é crucial para que você tenha saúde financeira no negócio. Exatamente. Organizar, né? É o primeiro ponto, por exemplo. Então, já fica aqui registrado que se você não faz nenhum tipo de registro na sua empresa hoje, não tem um mínimo de controle, passe a fazer, porque vai valer muito a pena. É uma premissa básica. Exatamente, é algo muito importante. É uma premissa básica isso aí. Agora, eu queria que você falasse, por exemplo, sobre a importância de ter clareza sobre margem, que você já comentou um pouco, margem de contribuição, né? Custos fixos e ponto de equilíbrio. Como isso é importante para a manutenção de um negócio, para a manutenção de um caixa, por exemplo, bem saudável? Beleza. O que é ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio é exatamente quando você chega ao marco zero. Ou seja, é quando você faturou o suficiente para pagar todas as contas e a partir dali você não tem nem lucro nem prejuízo. Então você precisa calcular, por exemplo, quanto que você tem que vender para que isso pague os custos do produto e pague as despesas da empresa, né, para você não ter nem lucro nem prejuízo. Sim. Tá? Então você tem que fazer esse cálculo. E aí, para isso, você precisa entender quais são os seus custos variáveis e os custos fixos. E principalmente, qual vai ser a tua margem na tua precificação, para que essa margem seja suficiente e estratégica para que você venda mais, para que você tenha mais resultado e principalmente que você consiga atingir os teus custos fixos e atingir um ponto de equilíbrio. Sim. Né? Então, isso daqui é muito importante. Qual é o custo que eu tenho? O que eu tenho que vender para não ter nem lucro nem prejuízo? Então, eu preciso saber disso. Né? Isso é um ponto importantíssimo. Então, o dono da empresa ele já tem que começar o mês falando, ó, esse mês a gente tem que faturar pelo menos isso aqui, para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo, que eu pague tudo, inclusive ele, o salário dele, né, que ele também é uma despesa para dentro da empresa, mas que a empresa não tenha lucro e prejuízo, né? Então, isso daí varia de cada negócio, varia de cada, se é produto, se é serviço, isso vai variar bastante, né? O mais importante é, dependendo do estágio do negócio, obviamente, eu falei isso, muito mais importante você ter custos variáveis, porque eles só vão ocorrer quando você tiver venda. De fato. Né? Então, quando você tem custo fixo, por exemplo, digamos que você está começando uma pastelaria. Tu vai ter os custos de matéria-prima, padrão. Você vai ter um volume de custo ali no mês.
Você vai ter o seu Prolabore, né? E aí você vai ter marketing, aluguel, água, luz. Então, quanto é que dá tudo isso? Ah, dá X. Então, por exemplo, digamos que minha matéria-prima, o meu Prolabore, minhas despesas operacionais ali, água, luz, telefone, internet, né, marketing, né? Digamos que eu boto, sei lá, 300, 400 reais de tráfego. Sim. Vamos dizer que eu tenho um custo, né, operacional ali mensal, né, um caixa, um ciclo de caixa operacional ali de 10 mil reais por mês. Então, beleza, 10 mil reais. Quanto que é um pastel? Ah, é 20 reais, 15 reais um pastel. Então, fazendo uma conta aqui, se eu tenho 10 mil reais de despesa e o meu pastel custa 15 reais em média, eu tenho que vender 666 pastéis. Para que eu tenha, né, que eu pague tudo, toda a matéria-prima, todos os custos, todas as despesas, o meu Prolabore, pague tudo. Só que eu não vou ter lucro. Sim. Certo? Então, beleza. Ah, e como é que eu faço para ter lucro, Marcos? Vai ter que vender mais. Ou tu diminui os teus custos, Sim. né? Ou tu aumenta a tua receita mantendo os custos que tu já Sim, tem. É importante aumentar a receita, mas manter exatamente a operação. Exato. Então, por exemplo, eu quero aumentar eu quero aumentar o meu lucro, eu quero ter lucro, beleza. Só que você vai entender, vender mais, beleza, tem que vender mais, mas vender mais eu gasto mais matéria-prima. Só que, por exemplo, o teu Prolabore é o mesmo. Sim. Né? O teu Prolabore é o mesmo, algumas despesas, o aluguel é o mesmo, né? Várias despesas vão ser fixas. Então, o que acontece? Ao passo que eu aumento o meu faturamento, o lucro começa a aparecer. Então, digamos que aqui, 10 mil reais, né? Vender 666 pastéis, é para eu equilibrar e não ter lucro e prejuízo. Então, por exemplo, se eu vendo 700 pastéis, se eu pego aqui 15, né, vezes 700, 15 vezes 700, eu já tenho aqui 10.500. Então, eu estou tendo 500 reais de lucro. Sim. Certo? Então, eu vendi 800 pastéis, né? Eu tenho 12 mil reais, então 2 mil reais aqui. Vai ser 2 mil, porque você vai ter ali o custo de matéria-prima. Vamos dizer que, sei lá, 1.500. Eu tenho 1.500 de lucro, né? Esses 1.500 aí agora, vamos lá. 12 mil, beleza. Quanto que esses 1.500 representam de lucro dentro dessa operação? 12,5%. Então, o lucro dessa empresa é 12,5%. Marcos, mas aí... E a margem que eu botei lá? Eu botei 150% no preço do meu produto em relação ao custo. Mas é a margem de contribuição. Você vai pagar as despesas, você vai pagar o custo fixo, você vai pagar o seu Prolabore, você vai pagar internet, água, luz, aluguel, não sei o que, marketing, tráfego, um monte de coisa. Sobrou 12,5%. Tanto é que quando eu faço precificação dentro da nossa consultoria com os nossos clientes, a gente tem uma calculadora de precificação, né? Uma calculadora que a gente fez aqui. E aí, quando eu falo assim, a gente coloca, né, os atributos, faz todo o setup ali, sim, bonitinho, e eu falo, quanto que você quer ter de lucro? Aí a pessoa fala, uns 40%. Eu falo, você tem certeza? Tenho. Aí eu vou lá, coloco 40%. Quando eu mostro o preço para a pessoa, eu falo, meu Deus, não vai vender nunca. Eu falei, claro que não vai vender nunca. Sim. Por que não vai vender nunca? Porque você não tem uma noção real dessa precificação. Sim. Isso é um ponto para um outro momento, né? Eu posso explicar isso provavelmente no Gestão na Prática, que aí é mais legal de mostrar na prática como funciona essa precificação, né? Mas o que acontece? Eu consigo setar na cabeça do meu colaborador, né? do empresário, do meu colaborador, do empresário, que ele tem que fazer a precificação dele, ele tem que cuidar dos custos dele, para que ele possa melhorar a lucratividade dele. Não é só vender mais, é gastar menos, é ser mais eficiente, né? Exatamente. E aí, o preço é uma das melhores, se não a melhor estratégia de vendas de qualquer coisa, tá? Por quê? Por que, Marcos, tu tá falando isso? Porque quanto melhor for o meu preço, dependendo da minha estratégia de vendas, melhor é o meu resultado. Uhum. Melhora o meu resultado. Então, o foco na precificação ele é fundamental
para que o meu resultado ele seja eficiente. É interessante isso que você está falando. Eu só vou reforçar aqui para os donos e donas de empresas que estão nos assistindo, nos ouvindo agora. Quem sabe eu não faça, né, uma gestão na prática sobre precificação e eu mostre na prática a nossa ferramenta. Exatamente. Acho que é bom deixar de maneira bem simples e clara aqui o que você quer dizer quando, por exemplo, eu vou colocar margem no meu produto. Uhum. Eu tenho lá o custo fixo que eu tive para adquirir ele. Uhum. E eu vou colocar a margem. A margem que você está falando nesse caso aí é margem de contribuição. É para mim vender o produto e aquele dinheiro ser capaz de arcar com as minhas despesas do meu negócio. Do meu salário do colaborador, energia, gás, internet, porque tudo. assim, o lucro, ele é uma margem, ele é um indicador, ele é um percentual dentro da minha margem de contribuição. Sim. Só explicando, o que é margem de contribuição? É tudo, vamos dizer, essa garrafa aqui, tá? Vamos dizer que essa garrafa, ela me custou R$5, Sim. certo? R$5 foi o que eu paguei para comprar. Eu vou vender essa garrafa por 15. Então, R$5 é markup, ou seja, tudo que eu pago de custo desse produto, certo? E R$10 é a minha margem de contribuição. É o meu lucro? Não. Por que se chama de margem de contribuição? Porque ela contribui para os pagamentos de despesas da empresa. Exatamente. Aqui vem salário, vem aluguel, vem energia, vem internet, vem imposto, vem prolabore, vem marketing, vem não sei o que, contabilidade e tal. Tudo isso está dentro da margem de contribuição. E essa margem de contribuição ela tem que ser suficiente para contribuir com as despesas da empresa e para o lucro. Exatamente. Então, quando a gente vai setar lá vender mais o peixe aqui, né? Uhum. Quando eu vou setar lá a planilha de precificação que nós fizemos, lá a gente coloca todos os custos e despesas da empresa, tudo bonitinho, custo de produto, né? Tudo certinho, tudo direitinho. E tem um campo lá, que é o lucro. Quanto que eu quero que esse produto gere de lucro para a empresa? Cara, ao passo que você vai colocando, ele já vai te dando o preço de venda final. Sim. Então, eu vou lá e coloco a minha margem de lucro. Eu quero que dê 10, 15, 20%. Né? Só que isso também está relacionado a quanto eu quero faturar com esse produto em relação às despesas da minha empresa. Sim. Né? Então tudo isso tem influência na hora de precificar, mas isso é um papo para um outro episódio. É um papo com certeza para Gestão na Prática que eu vou fazer esse episódio. Eu vou fazer. Prometo que eu vou fazer um episódio sobre precificação. O que a gente está fazendo aqui é deixar de forma mais simples para que quem está nos ouvindo agora consiga entender. A margem que eu coloco para definir o preço do meu produto é a margem de contribuição. Sim. E aí, por exemplo, é por isso que as pessoas colocam a margem alta, mas no final das contas elas não veem lucro, porque elas não entendem isso. Uhum. Aí eu vou colocar uma margem, quando eu vender o meu produto eu vou ter a margem de contribuição, Uhum. e aí lá no final da DRE é que eu vou ter a margem de lucro. Aí Perfeito. eu também tenho o valor em reais, né? Quanto ficou, e aí eu tenho a margem de contribuição, a margem líquida em porcentagem também. Exato. Né? Perfeito. Esses são os pontos que é bom a gente deixar bem claro aqui para que a nossa audiência consiga entender e exatamente. compreender, porque infelizmente não são todos que têm esse conhecimento. Perfeito. Por a questão que a gente Perfeito. falou de que o cara abre o negócio dele e só está focado em comprar e vender. E esses pontos são muito importantes para que consiga aumentar o lucro dele. Perfeito. Né? Muito Exatamente. importante tratar sobre tudo isso. Deixa eu ver aqui, pegar o nosso roteiro, né? Aham. Dar uma olhadinha aqui no nosso roteiro, porque Uhum. eu queria te perguntar agora, por exemplo, como o descontrole do estoque, equipe improdutiva e retrabalho prejudicam, por exemplo, o lucro de uma empresa. Ah. Fazer essa relação. por Nossa. Isso daí, meu Deus. Ó, comprar demais. Eu lembro de uma história, né? Aconteceu isso com um cliente nosso, né? Com o Gil. Ele recebeu uma oportunidade.
e eu recebi uma oportunidade de comprar um volume específico de uma determinada mercadoria, Sim. que segundo ele, era uma oportunidade para ganhar um desconto e tal, e isso aumentar a lucratividade dele. Sim. Acontece que na história da empresa dele, ele nunca vendeu aquele volume. E aí o que acontece? A gente sabe que produto, né, principalmente quando a gente fala do ramo alimentício, todo produto tem um prazo de validade. Tem, ele é preciso. E aí o que acontece? Ele comprou um volume de um determinado produto, não conseguiu vender, que ele comprou para poder aproveitar a oportunidade do desconto que ele ia receber se ele comprasse essa quantidade. Ele não conseguiu vender. No fim, ele teve que vender abaixo do preço de custo. Nossa. E ainda tomou prejuízo porque teve quantidades que venceram. Então o que acontece? Nem toda oportunidade é para você. Então eu me lembro muito bem que quando a gente conversou, né, em uma das reuniões da consultoria, aí ele falou assim: mas era uma oportunidade. Eu falei: oportunidade para quem? Exato. Porque essa oportunidade ela me parecia muito mais uma oportunidade para o teu fornecedor do que para você. Sim. Sabe? Então muitas vezes a oportunidade não é para você. É para o teu fornecedor de vender para você. Não é uma oportunidade para você. Esse é um ponto importante porque o fornecedor provavelmente ele ofereceu essa grande quantidade de mercadoria porque ele tinha o quê? Ele tinha números. Exato. Ele tinha dados. Ele tinha metas para serem batidas de vendas. Exatamente. E o cliente comprou provavelmente por quê? Porque ele comprou essa quantidade muito alta. Por quê? Porque ele não tinha noção numérica de qual era o real poder de venda dele. O quanto a base de clientes dele comprava aquele produto para ele pensar e parar. Pô, deixa eu analisar aqui o relatório. Quanto é que eu costumo vender desse produto no período de validade dele? Né? Total. Porque tem, por exemplo, um ponto. Isso é um ponto interessante para você olhar, por exemplo, quem tem o ramo de alimentos, né? Não é porque, por exemplo, se o produto ele está para vencer na minha loja, o cliente também não vai querer levar. Às vezes. Sim. Porque ele vai demorar para consumir aquele produto. Total. Às vezes tá com um período de tempo muito apertado em que, cara, não adianta só baixar o preço. Sim, se tiver muito total. perto da validade, ninguém vai querer vender. E aí, por Total. exemplo, eu não minimizo minimamente o meu prejuízo. Eu saio no prejuízo todo. Porque além de colocar para vender abaixo do preço de custo, eu não vendo a mercadoria toda. Exatamente. Esse é um ponto. É um ponto crucial, né? E aí você fala também sobre equipe, né? Pessoas sim, e retrabalho. Exatamente. Porque, por exemplo, a questão do estoque a gente consegue perceber, né? Fazer uma associação rápida. Pô, se eu comprar mercadoria e não vender, eu não vou ter lucro, porque eu não vendi aquela mercadoria. Mas Perfeito. como, por exemplo, tem essa relação entre pessoas, minha equipe, como a minha equipe pode me prejudicar para não ter lucro, ou o contrário, como eu posso me beneficiar de uma equipe para ter mais lucro, e principalmente o retrabalho. Sim. Beleza, vamos lá. Vamos falar de equipe. Primeiro, hoje você consegue medir produtividade de uma equipe através de diversas ferramentas de gestão operacional. Sim. Né? Inclusive, a gente usa uma aqui. Não estou recebendo nada para isso, mas, por favor, se quiser patrocinar, eu uso o ClickUp. Então, alô, ClickUp. Então, patrocinem a gente aqui para a gente fazer esse merchan de vocês. O ClickUp é uma ferramenta, por exemplo, que você pode medir a produtividade de um colaborador em horas, né? Ou seja, quanto tempo ele gasta para produzir as atividades. E você pode ver e medir, por exemplo, quanto tempo ele está em jornada de trabalho e quanto tempo, de fato, ele produziu alguma coisa. Né? Então, você consegue Que é medir importante, né? essa produtividade, né? Não basta a pessoa estar no local de trabalho. Exatamente. Quanto foi que ela gerou de trabalho efetivamente? Eu, por exemplo, já cheguei a perceber dentro do meu time uma produtividade abaixo de 50%. Ou seja, você está pagando para uma pessoa, mas a produção dela está abaixo de 50%. É tipo 8 horas diárias, ela só trabalha 3. Exatamente. Isso não faz sentido nenhum. Né? Então, essa é uma maneira também. E sobre retrabalho, cara, o retrabalho ele corrói o lucro do teu negócio. Imagina que tu tem uma pizzaria, velho, uma hamburgueria, principalmente coisas que você produz. Eu produzi sofá, por exemplo. Sim. Tu vai e tu produz sofá. A gente tem um cliente que é o Robson,
né? E ele produz sofá. Imagina que um dos colaboradores dele, sei lá, por algum motivo, mede errado o sofá de um cliente, ou uma costureira foi lá e mediu errado, por exemplo, o tecido, cortou menor. Se cortar maior, beleza, né? Dá pra cortar Maior novamente, ainda dá sim. pra arrumar. Agora, se for menor, ferrou. Sim. E aí o que acontece? Beleza, mediu errado, cortou errado, produziu errado. Cara, o retrabalho aqui não é só de tempo, o custo não é só de tempo. O custo é de tempo, o custo é de matéria-prima, o custo é de chateação e satisfação do cliente. Tudo isso corrói o lucro do teu negócio. Tudo isso, sim. Né? Eu lembro de uma vez, vou trazer um episódio interessante sobre. Uma vez eu comprei uma pizza e essa pizza demorou 2 horas para chegar. Sim. Na hora que eu liguei para a pizzaria para falar, olha, eu não quero mais. O dono da pizzaria falou, olha, eu vou te pedir desculpa, o problema é que tua pizza tá pronta já tem quase 1 hora e esqueceram de te entregar. Nossa. Sabe o que aconteceu? Ele, pessoalmente, o dono veio aqui, entregou a pizza para mim e falou, olha, eu não tenho coragem de te cobrar. Eu falei, não, mas eu vou pagar. Não vou te cobrar. E não me cobrou, tá? Então, isso foi algo que... Isso é fruto de improdutividade, Sim. né? Isso é fruto de retrabalho, né? E isso corrói o custo. Por exemplo, uma pizza, o cara teve um custo ali de, sei lá, R$60 comigo, Sim. né? Por quê? Porque... E fora a minha insatisfação, a minha chateação sim. em relação a isso. Porque, por exemplo, pizza é uma questão. Pizza existem materiais ali, matéria-prima, que uma coisa é ela está quente, saiu do forno. Sim. Outra coisa é você comer ela depois de 1 hora. Fria, exatamente. Né? Por exemplo, pega a questão do queijo. Do queijo, né? sim. Queijo, aí você mistura ali catupiry, às vezes. Quando é questões que, tipo assim, são pizzas que contêm carne, como por exemplo calabresa, costela, esse tipo de coisa, carne seca, não tem tanto impacto ela ficar um pouco mais de tempo, né? Mas quando são materiais como 4 queijos, sim, queijo, enfim, isso tem um impacto, né? Visualmente pro cliente a estética não fica mais tão legal, ele já tá chateado porque era pra ter comido há 1 hora atrás. Pensa numa pizza de estrogonofe, que é uma pizza que vai batata palha. A batata palha ela vai murchar. Sim. Né? Sim. Ela vai ficar murcha ali. Aí pronto, aí você perdeu todo o gosto da pizza. Exatamente. Aí tipo, se você coloca cebola, que é muito comum em pizza. Inclusive é muito bom e quem não gosta tá errado, É tá? muito bom, é muito bom. Viu, Cauê? Nossa senhora. Quem não gosta tá literalmente errado. Come pizza errado. Quem não gosta tá errado. Ó, pizza errado. Ó, pizza que não tem azeitona e cebola não é pizza. E quem não gosta tá errado. Exatamente. A azeitona também é muito bom. Eu não consigo entender como as pessoas não cortam. Mas é papo para um outro momento. Exatamente. Né? Vamos deixar quieto. É só isso aí. E, por exemplo, fora a questão de que, nesse caso, você não pagou, né? O cliente Não insistiu pra porque, você não porque eu pagar. não quis, Sim. mas é porque essa pizzaria, ele fez questão de não me cobrar Sim. como uma forma da minha chateação, né? Da minha frustração. Então, Exatamente. eu gostei, inclusive, da atitude, né? Foi uma atitude muito nobre, Sim. né? Isso me deixou muito feliz, inclusive. Só que, infelizmente, por exemplo, não tem clientes que não são tão compreensíveis assim. Isso pra mim remediou, né? Isso pra mim remediou. E você não vai tirar tipo assim, a razão daquela pessoa porque ela ficou num prejuízo. Exatamente. Às vezes não é um prejuízo, não é porque não é um prejuízo financeiro para ela que ela não tem prejuízo. Sim, ela tem prejuízo. Exatamente. Né? Não é, e aí não a empresa perde como? Cara, é muito mais difícil você ter... você conseguir controlar um cliente que está insatisfeito. Total. Pra ele não falar de você. Às vezes, quando o cliente tá satisfeito, ele não fala nada. Mas né? quando ele tá insatisfeito, ele faz questão. Ele é de boa, ele é tranquilo. Quando ele tá insatisfeito, ele faz questão. Mas quando ele não gostou, aí ele vai... É igual notícia ruim, vai se espalhar rapidinho. E quando ele tá insatisfeito, é diferente. O jogo é outro. Exatamente. E aí, tipo assim, a tua empresa ela pode ser a melhor do mundo. Você pode fazer pizzas como ninguém. Só que pra tirar uma reputação ruim dá muito mais trabalho. Sem dúvida. Né? Então é esse tipo de retrabalho que pode ser interferir diretamente no seu lucro, né? Totalmente. Totalmente. Perfeito.
Vamos avançando aqui. Tá, e falando sobre mudar o jogo, né? A relação de sair daqui com uma visão diferente para mudar o negócio. Eu queria te perguntar qual que é a virada de chave para sair da falsa sensação de sucesso e construir lucro real no negócio. Boa, essa aí é uma excelente pergunta. Como é que a gente dá uma virada de chave? Primeiro, é você internalizar que faturamento é vaidade, tá? Não adianta, porque eu tô faturando muito, minha empresa tá bem. Pô, às vezes você tá faturando muito e você deve mais do que o que você fatura, tá? Então o primeiro ponto é, cara, quanto que tá sobrando no meu caixa? Sim. Muito mais do que faturamento é quanto sobra no meu caixa. Então o primeiro ponto que você precisa virar a tua chave é, o lucro real que você tá buscando é quanto sobra de dinheiro no caixa da tua empresa. Ponto. Perfeito. Tá? É isso aí. A partir daí você começa a tratar estratégias, né? Criar estratégias para crescer a tua empresa, crescer o teu faturamento sem comprometer a lucratividade, sem comprometer o caixa. Qual o erro mais comum, né, que o empresário comete para não ter lucro no negócio? O erro mais comum que você comete que impede de ter lucro. Eu acho que primeiro, você querer vender a todo custo. Acho que é um erro terrível, né? Principalmente, tem pessoas que acham que, tô vendendo fiado e tô vendendo. O importante é vender. O importante é vender. Cara, você fica sem o produto, sem o dinheiro. Então, eu prefiro ficar sem dívida. Sim. É bem melhor Sim. do que ficar sem produto, sem dinheiro. Então, eu prefiro ficar sem dívida. Prefiro ficar com produto, né, sem dinheiro e com produto, do que sem produto, sem dinheiro. Sim. Tá? Então, primeiro é vender a todo custo. Né? Eu acho que esse é um erro gravíssimo que impede. E o segundo erro, que eu acho assim, que é crucial também nesse sentido, é a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Quanto mais eu, como pessoa física, né, como dono da empresa, quero competir com a empresa, o que eu quero dizer com competir com a empresa? Estou querendo dizer que quanto mais eu tiro dinheiro para mim da empresa, mais eu estou prejudicando a empresa, né? Sim. E o mais importante é a empresa. Eu sou funcionário da minha própria empresa. Eu sou o dono, mas eu sou funcionário do meu negócio, né? Perfeito. E eu preciso respeitar os custos, respeitar a estrutura financeira dele. Perfeito, exatamente. Tá? Ter essa crença é muito importante, né? Saber separar os dois pontos. Que pequena atitude ele pode tomar para começar a virar esse jogo? Contrate um bom sistema. Eu posso até dar esse empurrãozinho. Se você quiser ter um sistema bom dentro da tua empresa, deixa um comentário aqui que o nosso time vai falar com você. E eu vou te dar 3 meses de graça de um software top para você gerenciar as finanças da tua empresa. Então, a primeira coisa, tenha um sistema bom e principalmente anote tudo dentro da tua empresa. Controle, né? Controle. Exatamente. Bom. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. E é importante a gente dizer o seguinte: faturar bem não é ter lucro, e não ter lucro é como correr sem sair do lugar. Faturar bem e não ter lucro é como se você estivesse correndo na esteira, né? Você corre e não sai do lugar. Sim. Né? Não adianta você encher a tua loja de clientes se cada venda te afunda mais. Né? Então tá na hora de parar de só vender e começar a construir lucro de verdade e ter uma empresa organizada, estruturada mesmo. Então, se esse episódio fez sentido para você, tá? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e principalmente manda para aquele amigo que sempre fala: tô vendendo bem, mas vivo sem dinheiro. Tá na hora de você ajudar e fazer o bem compartilhando informação de valor e de qualidade, tá? E se você quiser virar esse jogo, eu posso te ajudar. Nosso programa pode te ajudar. E é isso. Te vejo lá no próximo episódio do nosso Papo de ADM.